Olá, o Educação Financeira está começando e esta semana vamos ver onde mora o dinheiro. Ou seja, a gente vai falar sobre os bancos e a importância deles para a economia. Fique com a gente. Quando se fala em bancos, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Dinheiro, é claro. Isso porque os bancos nasceram como a casa do dinheiro, ou melhor dizendo, o hotel do dinheiro. É, porque os bancos foram criados com essa função, hospedar os bens de valor das pessoas até elas realmente precisarem deles. Você sabia que os primeiros bancos foram criados antes mesmo da invenção do próprio dinheiro? É isso mesmo, já na época em que só se praticava o escambo, as trocas de mercadorias, era possível guardar produtos em locais como templos. Ou seja, lugares que as pessoas consideravam seguros e confiáveis. Mas foi a partir do surgimento da moeda que veio a necessidade de se criar um lugar específico onde as pessoas pudessem guardar seus valores com mais segurança. Isso se tornou necessário porque antigamente as moedas de metal eram muito pesadas e era bastante perigoso carregá-las por aí, pois havia sempre o risco de se topar com algum ladrão de plantão. Foi assim que na Idade Média surgiram as casas de custódia, as tataravós dos bancos de hoje. E você sabe quem eram os principais donos das casas de custódia na Idade Média? Para te ajudar a responder a esse nosso teste de bolso, veja as alternativas. Os donos das casas de custódia eram letra A, os duques, letra B, os ourives ou letra C, os mineiros. Responda ao nosso teste de bolso, mas fique de olho no tempo que já está acabando. Na era medieval, as pessoas podiam guardar suas preciosas moedas nas casas de custódia. A quem você acha que pertenciam essas casas? Aos duques, aos ourives ou aos mineiros? Muito bem, o tempo já acabou. E como dizem, tempo é dinheiro. Então vamos logo à resposta do nosso teste de bolso. Fique sabendo que os donos das casas de custódia normalmente eram os ourives, que na Idade Média eram os artesãos que trabalhavam com metais nobres. Esses primeiros banqueiros foram muito espertos e desde cedo passaram a oferecer não só a custódia de valores, mas também operações de câmbio e de empréstimo. E é claro que, assim como nos bancos modernos, eles já cobravam lá suas taxas por esses serviços. Nas casas de custódia, era possível depositar ouro e prata, levando como garantia recibos de depósito em papel. Dessa forma, os mercadores europeus podiam transportar por aí grandes somas de uma forma mais cômoda e segura. Uma coisa muito importante sobre os recibos emitidos pelas casas de custódia é que eles possuíam o que chamamos de lastro integral. Isso significa que a quantidade de ouro e prata descrita nos recibos realmente existia. Dessa forma, qualquer pessoa podia mesmo fazer o resgate de todo o ouro e prata que estavam depositados em seu nome. Bastava apresentar o comprovante de depósito. As pessoas tinham bastante confiança nas casas de custódia. Em muitos países, essa confiança era tanta que permitiu que os recibos de depósito emitidos por elas circulassem normalmente no comércio, de uma forma muito parecida com dinheiro. Nos lugares onde eram aceitos, as pessoas passaram então a chamar esses recibos de moeda-papel. Ao longo do tempo, os donos das casas de custódia perceberam que nem todo mundo convertia seus recibos de depósito de uma só vez. Sempre sobrava um pouco de ouro e prata que ficava ali guardado, esperando novos resgates. Viram então que seria possível emprestar esses valores a outras pessoas sem prejudicar os verdadeiros donos dos metais. E, claro, cobrariam por isso. E você sabe como eles fizeram para tornar esse tipo de serviço possível? Emitiram mais certificados do que a quantidade real de metais preciosos guardada em seus cofres. Assim estava criada a base do papel moeda, o dinheiro como nós conhecemos hoje. Foi a confiança dos comerciantes e da comunidade nos custodiantes que permitiu o surgimento dessa operação, que era muito lucrativa e, por isso, possibilitava a concessão dos empréstimos.
E agora, mais uma perguntinha para você no nosso teste de bolso. Por qual outro nome ficou conhecido o papel moeda? Aqui vão as alternativas. Letra A, moeda fiduciária. Letra B, moeda representativa. Ou letra C, nota moeda. A resposta você confere já já, depois do intervalo. Antes do intervalo, nós perguntamos a você por qual outro nome também ficou conhecido o papel moeda. Letra A, moeda fiduciária. Letra B, moeda representativa. Ou letra C, nota moeda. Vamos agora à resposta do nosso teste. O papel moeda, que é o dinheiro impresso em forma de cédulas, também ficou conhecido como moeda fiduciária. Uma moeda cujo valor se baseia na confiança que se tem em quem a emite. Como você já deve ter percebido, da Idade Média ao século XXI, as pessoas não mudaram muito o seu relacionamento com os bancos. Tanto naquela época quanto agora, elas continuam procurando essas instituições basicamente por dois motivos: depositar ou sacar seu dinheiro. E você sabia que a palavra banco vem do alemão Bank, que era simplesmente um banco de madeira usado por pessoas que trocavam ou emprestavam dinheiro? A partir da Idade Média, as casas que realizavam atividades parecidas acabaram herdando o mesmo nome. Ao longo dos anos, os bancos têm acompanhado de perto o crescimento e a modernização do comércio mundial, tornando-se cada vez mais úteis e necessários na vida das pessoas. Além de facilitar as transações comerciais, hoje os bancos modernos ainda têm uma outra função muito importante dentro do cenário econômico de um país: a criação do que chamamos de moeda bancária. Mas antes de explicar o que vem a ser a moeda bancária, vamos às ruas saber quanto as pessoas acreditam que circula de dinheiro no Brasil. Deve ser bastante, né? Mas ao certo, o número exato eu não sei. Trilhões, quadrilhões. 101 bilhões, 427 milhões... 285... 1.545,86 reais. Muita certo? coisa. Muito dinheiro. Bastante dinheiro. É muito dinheiro, você não acha? Dá pra fazer muita coisa e resolver a minha vida. Eu acho que a minha é de muitas pessoas, né? É mesmo muito dinheiro, mas é importante que você saiba que a roda da nossa economia não depende apenas desse montante de dinheiro para girar. Os bancos conseguem multiplicar a quantidade de moeda que o governo põe em circulação através de um mecanismo que os economistas, muito criativamente, chamam de efeito multiplicador de moeda. Para matar nossa curiosidade, fomos conversar com a economista Tércia Rocha. O efeito multiplicador da moeda acontece dentro de um círculo de atividades que faz o sistema financeiro funcionar. Por exemplo, uma pessoa deposita R$100 como depósito em conta corrente num banco. O banco é obrigado, por norma do Banco Central, a recolher 40% desse dinheiro na forma de depósito compulsório. 60% sobram para o banco fazer o quê? A sua função principal, emprestar esses recursos a quem precisa. Quando o banco empresta, essa pessoa que recebeu o empréstimo, o que faz? Devolve esse dinheiro na forma de depósito à vista novamente, numa conta corrente bancária, o que se reinicia o ciclo. Faz com que o banco cumpra a sua obrigação de recolher de novo 40%. E a cada vez que esse ciclo acontece, um pedaço dessa moeda se multiplica. Faz com que o banco tenha mais recursos do que simplesmente aquele depósito inicial de R$100. A isso se chama multiplicador monetário. Essa é uma das ferramentas que o Banco Central usa para manter o sistema financeiro saudável, a economia funcionando de um jeito suficiente para os seus negócios. A gente vê aí que os bancos são mesmo muito importantes para todo mundo, já que eles ajudam a injetar mais dinheiro no mercado brasileiro.
Dinheiro que as pessoas vão usar para consumir, mas também para criar novos negócios e empregos, o que no final ajuda a impulsionar toda a economia do país. Você sabia que a palavra economia vem do grego oikos, que quer dizer casa, e de neimen, que significa administrar? Na sua origem, portanto, economia significa administrar os bens de uma casa. Pelo que vimos até aqui, os bancos são peças-chave que impulsionam o motor da economia de todo o país. E assim como qualquer mecanismo, os bancos também precisam estar sempre bem regulados. Quem tem esse papel é o Sistema Financeiro Nacional, que reúne uma série de órgãos responsáveis pela regulação, fiscalização e circulação da moeda e do crédito no país. De todos os órgãos que compõem o sistema financeiro, o Banco Central do Brasil é exatamente aquele que é responsável pela autorização, fiscalização e aplicação de penalidades junto a bancos e demais instituições financeiras. Entre outras coisas, também cabe ao Banco Central a tarefa de regular a emissão de moeda, a disponibilidade de crédito e a atuação do capital estrangeiro no país. Dessa forma, ele ajuda a manter um sistema bancário seguro e confiável para todos. E como já vimos, quando se fala em bancos, confiança é tudo. Nosso encontro dessa semana está chegando ao fim. Neste programa, você ficou sabendo um pouco sobre a história e a importância dos bancos na nossa vida. E você já sabe, o Educação Financeira é um programa que acredita que conhecer bem o mundo do dinheiro ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você quiser continuar aprendendo ainda mais, não deixe de visitar nossa página na internet. Um abraço e até semana que vem.